Olá, meus queridos talmidins, que a graça, a paz, o poder e o shalom de Deus esteja repousando sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos à terceira aula da nossa jornada do Talmidim. Parabéns a você que está dando continuidade. Você está priorizando o importante em detrimento do urgente. Sabe, há uma diferença entre o urgente e o importante. Tudo na nossa vida é urgente. Não é? Ir no mercado, levar os filhos na escola, ir para o trabalho, voltar do trabalho. Tudo na nossa vida é urgente. Agora, importante é aquilo que a gente deve dar prioridade, aquilo que a gente não deve abrir mão. Importante é aquilo que para a gente é importante. Importante é aquilo que a Bíblia diz que é importante para a gente. Então, é muito sábio dizer que o urgente é o importante que foi deixado de lado. Hoje, a nossa terceira aula, nós vamos falar sobre o Talmidim, um formador de Talmidim, o discipulador, um formador de outros discípulos. Eu quero ter como texto base 2 Timóteo 2:2. É o apóstolo Paulo falando, dando instruções ao seu Talmidim Timóteo. Então ele diz assim: o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Olha que instrução o mestre Paulo está dando ao seu Talmidim. Aquele jovem que ele treinou desde novinho e que agora está à frente de uma igreja gigantesca em Éfeso. Então ele diz assim: Timóteo, o que você ouviu de mim, diante de muitas testemunhas, você deve transmitir a outros homens fiéis como você e que sejam idôneos. O que significa idôneo? Responsável para também transmitirem, ensinar. Eu gosto dessa palavra, ensinar. Ele não diz aqui pregue a outros, faça uma palestra para outros. Ele diz ensine aos outros. Então, eu gostaria que você imaginasse que você agora está segurando uma tocha acesa no meio de uma escuridão. O fogo não foi feito para ficar apenas na sua mão, mas para iluminar outros e acender novas tochas. É você transferindo a tocha. A gente nunca deve almejar, desejar, querer ser um talmidim para ser um fim em nós mesmos. Ser um talmidim tem um propósito, é formar outro talmidim. A gente vê que Moisés, durante 40 anos, ele formou Josué. Formou não numa reunião, não numa cadeira, num banco, mas ele formou com Josué, vendo ele todos os dias. E era tão linda a história de Josué, que diz que Josué acompanhava Moisés até a porta do tabernáculo. E Moisés entrava no tabernáculo e ali Moisés conversava face a face com Deus no tabernáculo, e Josué ficava na porta, sentado ali, ele ficava esperando Moisés sair. Mas diz assim que quando Moisés saía,
Josué dormia, ficava ali ainda na porta do tabernáculo, né? Então eu fico imaginando, durante 40 anos, Josué desfrutando da presença de Deus através da vida do seu mestre, que era Moisés. Me passa tanta coisa pela cabeça que Josué poderia ter vivido, visto, ouvido, sentido naqueles 40 anos entre Moisés e Deus. Que coisa linda! Então, esse é o coração do discipulado. Este é o princípio. O que eu recebi não é só meu. Foi me dado para que eu reparta com os outros. Então, neste princípio, todos nós já sabemos um pouco, por mínimo que seja, sabemos. Se você sabe João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16, você já sabe. Então você sabe um dos versículos mais poderosos da palavra de Deus. Então você já pode compartilhar isso com quem ainda não sabe João 3,16, você está entendendo? Você sabe lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você sabe, conhece esse versículo. Mas eu quero te perguntar, você conhece o pastor do versículo? Você conhece o pastor do versículo? Conta-se uma história, deixa eu contar uma história para você, havia uma conferência que era baseado sempre no Salmo 23. E todos iam ali e declamavam o Salmo 23. Declamavam o Salmo 23. E foram muitas pessoas ali. E naquela noite foram dois. Um jovem, aquele jovem subiu lá e ele repetiu o Salmo 23, mas repetiu muito bem mesmo, muito elaborado, pausa com pausa, e ele repetiu o Salmo 23 assim de uma forma impressionante. Aí subiu lá um pastor já velhinho, e ele então começou a ler o Salmo 23. E de repente, tanto ele quanto o auditório estavam chorando. E aí alguém disse assim, no final de tudo, para o outro: o jovem conhece o Salmo 23, mas o senhor, o mestre, ele conhece o pastor do Salmo 23. Então, quando você conhece o coração do seu mestre, quando você, a exemplo daquele homem, talvez não precisa fazer grandes explicações, é só você passar com simplicidade o que você já aprendeu, você vai tocar o coração de muitas pessoas. Quero também propor a você agora uma metáfora. Você é balde ou você é torneira? O balde enche, mas quando chega ao limite, para. A torneira não depende dela mesma, mas ela depende da fonte. E ela então reparte sem cessar a água. Então, um líder, um talmidim, ele é chamado a ser torneira, não balde. Se a torneira fecha, a água para de chegar. O talmidim que não forma outros, ele quebra o fluxo do reino. Então, Deus te deu
Deus te deu a oportunidade de você aprender, de você ter um mestre, de você ter um pastor, de você ter um discipulador, de você ter um pai, uma mãe que te ensinou. Mas se você não passa isso para frente, como uma torneira passa a água, você quebra o fluxo de Deus que através de você estaria tocando a vida de outro, que tocaria de outro, que tocaria de outro, mas você se fecha em si mesmo. É como se você cometesse um aborto espiritual. Você nasceu, mas não permite que outros nasçam através de você. Viu como isso é sério, né? Você passar para frente aquilo que você recebeu, como Paulo disse, passa, Timóteo, a outros homens. Mas ele dá também ali uma dica: homens responsáveis, mulheres responsáveis, pessoas fiéis ao Senhor Jesus. Então você viu uma pessoa que ela é uma pessoa responsável, você viu uma pessoa que ela é temente a Deus, ela é zelosa, ela é amorosa, ela ama vidas, ama almas. Compartilhe o que você sabe com aquela pessoa, ainda que seja só um Salmo 23, um João 3,16. Tem gente que ele procura o seu mestre, e aí me faz lembrar o filme que eu vi, né, quando era ainda jovem, onde tinha ali o mestre Miyagi, e aí ele foi formar um discípulo, e o discípulo chegou na academia, e ele esperava que o mestre lhe ensinasse golpes, segredos para luta, e o mestre pega e fala assim: vai varrer o chão, vai polir os carros, vai fazer isso, e ele fica muito frustrado. Assim somos nós. E se o teu discipulador, se o teu mestre, vamos dizer assim, ele é tão limitado, tão simplesinho, que a única coisa que ele sabe é desmontar uma bicicleta, e te ensina a desmontar uma bicicleta, aprenda a desmontar uma bicicleta, porque se Deus preparou aquele mestre que só sabia desmontar uma bicicleta e te ensinou, lá na frente você vai precisar no ministério desmontar uma bicicleta. Isso é um exemplo para você. Então não queira chegar no seu mestre, no seu discipulador, e ir aprendendo coisas, revelações, coisas tremendas de início, não é? Talvez o que ele vai fazer, porque quando eu fui para a igreja e meu pai me entregou para o pastor que me discipulou meu primeiro mestre, eu fui para a igreja esperando que ele ia me dar um microfone, e ele me deu uma vassoura, um balde, sabão e pano para eu ir lavar banheiro. Então foi assim que eu comecei aprendendo a ser um talmidim. Mas assim, o que eu vou aprender lavando banheiro? Irmão, Deus começa tratando o nosso orgulho, a nossa prepotência. Deus começa tratando a nossa vaidade, porque um talmidim, um discípulo, ele precisa ser humilde, ele precisa aprender a fazer serviços simples antes de ser um grande pregador das nações, um pastor de uma grande igreja. Deus trata ele fazendo ele limpar banheiro, sentir o cheiro do xixi, do excremento de um banheiro, para tratar a humildade dele, para ver e testar o que ele pensa, o que ele sente fazendo serviços comuns. Então eu normalmente trato pessoas, começo com pessoas de forma
assim, tratando a simplicidade da pessoa. Eu me lembro que o meu discipulador, eu tinha um discipulador, que às vezes ele me levava num restaurante 5 estrelas para almoçar com ele, e a gente conversar, e outras vezes ele me levava num restaurantezinho, num boteco. Quem sabe ali ele estava tratando e vendo a minha reação diante. Por que de repente eu estou num restaurante 5 estrelas? Uhul, muito bom. E de repente estou num boteco ali, muito simples. Ele estava tratando o meu caráter. Ele estava tratando porque ele sabia que no ministério, uma hora você se hospeda num hotel muito bom, come do bom e do melhor. Na outra hora você está numa pensão, você está numa casa simples de alguém. Então, o bom talmidim, ele não fica esperando grandes revelações. Um grande general, ele deu uma palestra e estava dizendo aos jovens: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. E é isso, um talmidim, ele veio para mudar o mundo, mas você já sabe arrumar a sua cama? Como é que é o seu guarda-roupa? Como é que é o seu carro? Porque se eu entrar no seu carro, eu já conto o seu perfil. Se eu olhar como é a sua casa, eu já sei o seu perfil. Se ela é uma casa arrumada, ou se ela é uma casa bagunçada, né? Se é uma casa cheirosinha, se é uma casa que tem mau cheiro, se é uma casa que a louça está sem lavar, se é uma casa com a louça lavada, se é uma casa bem pintadinha ou se é uma casa toda desbeiçada, isso fala de você. É você que mora ali. Então se fala de você. Então quando eu estou formando um talmidim e eu falo para ele, vai fazer esse serviço aqui, vai limpar aquilo ali, vai limpar o banheiro, vai trabalhar no estacionamento, isso eu já estou sabendo quem que é a pessoa, com a atitude dela, com a própria expressão do seu rosto. Ai, mas eu pensei que eu ia começar cantando no louvor e tal. Você já vê que é uma pessoa que ela está pensando no seu status, em brilhar na frente dos outros, que você lavar um banheiro, capinar um quintal, você lavar um prato, isso não tem glamour nenhum, mas trata o nosso caráter. E foi o que Jesus fez. Ele era Deus, ele vivia na glória e de repente ele vem viver no mundo, ele deixa toda a sua glória e vem viver. E tem um versículo que diz assim que Jesus, ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento que passou. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi muito mais com os mestres que tive, que eram duros comigo, que eram exigentes, que não elogiavam tanto, que pediam para eu fazer uma coisa e nem explicava por quê. Eu passei muita raiva, mas eu aprendi. Na hora eu pensei que estava sendo humilhado, diminuído, desprestigiado, desvalorizado, mas Deus estava me tratando. Você sabia que eu tive um mestre que a primeira vez que me viu, junto com o irmão dele, ele olhou para o irmão dele e falou: Paulo, você anda com pé de chinelo, você se rodeia de pé de chinelo. Só que o irmão dele, ele tinha esse espírito de mestre, ele me olhou, eu não tinha nenhuma beleza, nenhuma aparência, nem nada, mas ele estava investindo em mim. O irmão dele, que era um grande líder, ele olhou e ele viu em mim um pé de chinelo. Aquilo, você acha que aquilo me magoou, me causou ferida? Não. Meses depois,
Deus me deu uma palestra muito revelada, e quem que estava na fila para o pé de chinelo e pregar na igreja dele? Aquele. Então, para você, até essas palavras que parece desestimular você de um mestre, e com esse mestre eu aprendi muito, foi um dos que eu mais aprendi depois. Agora, se eu tivesse ficado magoado, ferido, eu não teria aprendido o que aprendi. Foi o que me lançou para um novo nível da minha vida. Às vezes o mestre bonzinho, ele não vai te ensinar tanto e te promover tanto quanto aquele doidão que você fica com raiva dele, que você acha que ele está sendo diminuído por ele. São esses que vão desenvolver em você os dons do Espírito Santo. Paciência, amor, porque você não encher ele de paulada, você tem que amar, tem que perdoar, tem que respeitar. Você está entendendo? Só que hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas procuram mestres que carrega água na peneira para eles, que não os confronta, não mostra onde está errado. Eu tive um discípulo que um dia ele chegou para mim com sangue nos olhos e disse assim: tem alguma coisa de bom em mim? O senhor vê alguma coisa de bom em mim? Porque é só cobrança, é só isso, é só aquilo. Aí eu respondi para ele, não vem o caso aqui o que eu respondi, mas eu era muito exigente com ele. Por quê? Porque ele era extremamente arrogante, orgulhoso, e eu era firme com ele. Mas esse discípulo se tornou um pregador de milhares e milhares de pessoas, não é? Então você está entendendo? Estou passando aqui, não é uma pregação para você, eu estou formando você, estou tentando formar você com a minha experiência. Eu sei que a minha experiência valeu para mim, mas pode servir de norte, de base para você também. Então, Paulo chama Timóteo e diz: essa semana você vai conduzir a reunião de oração. Timóteo treme, sente-se incapaz, mas Paulo insiste. Paulo é o líder da célula, é o líder do GV. Timóteo é o auxiliar do líder. É assim que nós nomeamos nos nossos GVs. Por quê? Por que o Paulo insiste? Porque ele sabia, se o Timóteo nunca tivesse espaço, ele nunca cresceria. Então o bom mestre, ele vai colocar o seu talmidim em situações que ele possa desenvolver. Se ele não tiver espaço para errar, para fazer errado, para tremer, para gemer, para gaguejar, ele nunca vai desenvolver o seu talento. E da mesma forma, quando você chama alguém do grupo para compartilhar um testemunho, dar a palavra de oferta ou conduzir a oração, você está dizendo o que para aquela pessoa? Eu acredito que Deus pode te usar, meu irmão, vai lá. Que o líder também não é inconsequente. Não vai pegar alguém que não tenha, que ele não veja potencial para botar a fazer alguma coisa. Aí depende também do quanto você confia no seu mestre. Porque se o meu mestre está me colocando para dar uma palavra de oferta, é porque ele viu em mim potencial, então eu vou corresponder. É assim que tem que ser. Pense numa mãe que ensina o filho a andar de bicicleta. No começo ela segura firme no banco. Depois vai soltando aos poucos, até que um dia o filho pedala sozinho. Olha que exemplo simples de discipulado, de formar um talmidim. Esse é o processo do discipulado: acompanhar, apoiar e depois liberar para que o discípulo também se torne um discipulador. É ganhar, consolidar, discipular e enviar. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. O verdadeiro discípulo ou o verdadeiro discipulado começa quando o discípulo vira um discipulador.
Vou repetir devagar e medite nisso. Ei, preste atenção. O verdadeiro discipulado começa quando o discípulo vira um discipulador. Lembre-se, se eu não reproduzo outros discípulos, eu estou interrompendo a obra de Deus. Eu estou sendo um impedimento para a obra de Deus. Liderar não é segurar pessoas debaixo das suas asinhas, é enviar essas pessoas, é enviar para liderar um GV, é enviar para o louvor, é enviar para um departamento, é enviar para o evangelismo. Mas o talmidim será enviado. O talmidim não se envia, ele é enviado. E o seu mestre, por mais duro que seja, o Espírito Santo vai dirigi-lo a enviar você na hora certa. Vai enviar você na hora certa. Então não se envie. Líderes de verdade não se enviam. Eles são enviados. Eu quero fazer algumas perguntas para você, chegando aqui, ao final. Você tem sido balde ou torneira? Pense aí. Quem já está pronto no meu grupo para eu dar espaço? Qual foi a última vez que eu desafiei alguém a crescer no discipulado? Vou perguntar. Qual foi a última vez que eu desafiei alguém a crescer no discipulado? Sabe, você que é pai, mãe, seus filhos são seus primeiros discípulos, são seus primeiros talmidins. Você tem que olhar para eles assim. Você precisa ensiná-los com a sua vivência. Você precisa ensiná-los. Esses dias eu estava atendendo já um pastor e ele teve uma oportunidade de ser discipulado por um grande mestre e ele então desistiu logo na primeira. Aí eu falei, por quê? Porque ele me chamou para ir tomar café. Isso não é discipulado. Foi na padaria, aquele monte de gente lá. Aí eu parei. Olha que oportunidade perdida, né? O mestre dele entendeu que devia chamar ele para tomar um café, certamente para ouvi-lo, para medir a temperatura dele, para ver o que ele desejava da vida. Mas na cabeça dele ele achava que o mestre ia levar ele lá no escritório, abrir a Bíblia, ensinar a última revelação do reino de Deus, e perdeu a oportunidade. Então, meu irmão, você não precisa falar assim, eu preciso preparar um estudo poderoso para dar para o meu discípulo uma aula com versículo, interpretação. Meu irmão, discipular é caminhar junto. Pega a tua discípula, leva ela para tua casa, e ali, ela te ajudando a lavar a louça, ela te ajudando ali na tua casa a preparar um café, você está discipulando, você está vendo, né? Na convivência do dia a dia, você vê, às vezes vai dirigir, né? Peça para o teu discípulo dar uma carona para você, veja se ele passa sinal vermelho, se ele xinga, se ele faz gestos no trânsito, entendeu? Aí você vai poder estar dando dicas para ele, olha, não faça gestos, não diga palavrão, porque a nossa linguagem tem que ser uma linguagem de fé e não de palavrão. Você está entendendo o que é seu discípulo, seu discipulador? As expectativas, não é? É igual Naamã. Quase que ele perdeu o milagre, porque ele chega diante do profeta Eliseu e ele esperava que o profeta Eliseu ia fazer de um jeito. O profeta Eliseu mandou ele mergulhar num rio lá, cheio de lodo e terra, e ele, se não vence o seu orgulho, ele não tinha recebido o milagre. Sabe por que muita gente não é treinada?
Porque ela olha e fala assim: não, tudo que o apóstolo está falando eu já sei. Eu já sei. Mas você já pratica tudo isso? Você já pratica tudo isso? É igual um pastor, ele foi pregar João 3,16, ele pregou o ano inteirinho em cima disso. No fim do ano, os irmãos da igreja falaram assim: nossa, esse pastor, ele não deve saber nada de Bíblia, ele só pegou um versículo e pregou o ano inteiro. Deus amou o mundo, falando sobre amor, 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 amor. Vamos reunir e vamos fazer uma ata e vamos tirar ele da igreja. Aí no último dia do ano, eles falaram: se ele subir nesse último dia e pregar, nós já vamos levantar e vamos excluir ele da igreja. Aí o pastor pregou João 3,16. E o povo levantou, a diretoria: pastor, nós queremos que o senhor saia da igreja, nós vamos arrumar outro pastor, porque o senhor só sabe pregar João 3,16, amor, 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 e o senhor se manda, vai para outra igreja. Aí mas por que o senhor prega tanto isso? Aí o pastor perguntou: mas vocês já aprenderam o amor de João 3,16? Claro que eles não tinham aprendido, porque eles estavam com ódio do pastor, querendo excluir o pastor, não olhavam para a família, para os filhos, nem nada. Então às vezes a gente ouve pregação, mas a gente não entrou no nosso coração. E o talmidim, no andar junto, no caminhar, no ver, as fichas vão caindo e eles vão aprendendo. Não é através de uma grande pregação, mas através de uma palavra ali, né? Eu me lembro que eu faço academia por 30 anos já, mais de 30 anos que eu vou na academia. E eu até alguns anos atrás, eu fui por minha conta. Então assim, eu tinha um resultado muito fraco, né? Não via. Aí eu contratei um personal trainer para 3 vezes por semana me dar aula. E aquele personal, ele chega e ele fala: olha a postura, a posição é isso, senta desse jeito, faça tantas vezes, agora esse, agora aquele. Meu irmão, o que eu não consegui sozinho por 20 e tantos anos, eu consegui em 2 anos com alguém ali me ensinando os detalhes. Não é? Tudo que eu fazia eu faço, só que eu faço agora orientado. Então tem gente que está 30 anos na igreja na mesma, mas quando ele arruma um discipulador, em 1 ano ele progride o que ele não progrediu em 30 anos. A importância de você ter um talmidim. Pois bem, finalizando, essa semana escolha uma pessoa do seu grupo, seja do seu departamento, da sua família, do seu GV, da sua célula, e dê a ele uma tarefa: conduzir a oração, compartilhar um versículo ou dar uma palavra curta. Não esqueça de fazer isso. Ore por essa pessoa todos os dias antes da reunião. No final, compartilhe com seu discipulador o que aconteceu. O discipulado só se completa quando o discípulo se torna um discipulador. Então aí está. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha tido tempo para ouvir essa mensagem. Ouça de novo se for preciso. E o que você aprendeu aqui, compartilhe com outras pessoas. Não se reúna com os seus discípulos, na próxima vai falar do futebol, vai falar da política, vai contar a última fofoca. Não! Quando você se reunir com alguém, compartilhe o que você aprendeu aqui, passe para frente. Não seja um impedimento do fluxo do reino de Deus na vida das pessoas. Forme pessoas, faça pessoas segundo a imagem do nosso Mestre. Amém? Deus te abençoe abundantemente e logo vem aí o formulário, preencha, não desista, dê prioridade, vá em frente, você não vai se arrepender depois. Deus te abençoe.